Agora, gente, eu vou conversar com vocês sobre o motivo da abertura dessa live. Vamos lá. Bom, vocês devem se lembrar, ou não, a gente vai se lembrar agora. Não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás, em que 9 moradores, 9 jovens foram mortos pela PM. E aí, isso foi em 2019, na verdade, né? A ação foi no final do ano de 2019. E aí 9 jovens foram mortos num baile funk em Paraisópolis. Mas aí os jovens estavam lá na festa, coisa e tal. E aí a polícia alegou que teve uma confusão, eles foram pisoteados. E aí eles morreram. Só que na hora de fazer a autópsia dos corpos, eles viram que os jovens, vários deles tinham sinais de asfixia mecânica, que é basicamente, né, morte por enforcamento. E aí se passaram 3 anos, quase 4 anos, e na terça-feira vai ter a primeira audiência para poder fazer o julgamento desses policiais. E aí uma associação de mães das vítimas de Paraisópolis está lutando para poder viabilizar o julgamento e viabilizar a prisão, né, a responsabilização jurídica dos assassinos, né, dos policiais que fizeram isso. 4 anos depois. Então esse ato que vai acontecer lá na terça-feira, no dia 25 de agosto, olha, caralho, 25 de julho, a partir das 9 da manhã, na frente do Fórum da Barra Funda, aqui em São Paulo. Então se você aí for de São Paulo e quiser colar, eu vou estar lá para poder compor o ato. A gente vai estar lá junto com a OJC, Coletivo Negro Minervino de Oliveira. A gente vai estar lá para poder fazer essa organização do ato e prestar esse apoio muito importante, porque eu acho que isso também tem muita relação com quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade do projeto que o Estado tem de apagar a memória de todas as pessoas que são assassinadas pelo regime capitalista, pela dita democracia burguesa. Então é muito importante que a gente possa estar ali para poder fazer essa pressão, para poder fazer esse julgamento. E aí, para a gente poder entender, aqui ó, separei um vídeo, é uma série documental que é dividida com o nome, né, de cada uma das vítimas, que está aqui do ladinho. Deixa eu tirar o webcam, só para vocês verem aqui. É um mini documentário que foi produzido na Unifesp, que chama Paraisópolis, 3 atos, 9 vidas. Em que ele vai basicamente debater isso, né? A gente não vai ver todos os vídeos, mas a gente vai assistir esse primeiro, que vai dar um resumo da história e vai localizar a gente nessa questão. Então vamos lá. Esse rapaz é Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos, corintiano e morador da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Ele é o terceiro dos 4 filhos de Adriana Regina dos Santos. Era um rapaz responsável com a família, que ajudava a cuidar dos mais novos, assim como antes foi cuidado por sua irmã Fernanda. Eu não me separo de você, mulher. Sonhando dar orgulho para sua mãe, aos 15 anos ele arrumou trabalho e passou a estudar à noite. Caralho, velho. Nos fins de semana, ele gostava de sair com os amigos, como todo jovem. No último dia de novembro de 2019, ele foi se divertir no baile da 17 em Paraisópolis. Denis Guilherme é um dos 9 que perdemos. Um dos bailes funk mais famosos da cidade de São Paulo, a 17 reúne milhares de pessoas aos finais de semana. Os jovens, em sua maioria negros e periféricos, são atraídos a Paraisópolis pelos carros de som que, junto com vendedores ambulantes e bares locais, improvisam a festa de rua. Vale a pena aqui a gente verificar que muita gente se diz contrária à realização dos bailes em vários locais. E eu acho que vale a pena a gente tentar fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, que é pensar que essa é a única diversão para muitos desses jovens. Porque nas áreas periféricas das grandes cidades não existe nenhum espaço de lazer, não existe nenhum espaço de convivência coletiva. Porque boa parte desses espaços de convivência coletiva ficam na área do centro expandido. Então a pessoa, se ela quiser ir no cinema, se ela quiser ir numa festa, quiser ir em alguma coisa, ela tem que vir para o centro de São Paulo. E aí muitas vezes a condução, que é 4,40, não tem grana, pô. 8,80 para fazer ida e volta. Às vezes você tem que pegar um ônibus e um metrô. É mais dinheiro ainda, tá ligado? É mais grana ainda.
toda a segregação espacial que existe na cidade, né? Então acho que vale muito a pena a gente avaliar que a questão relacionada à realização dos bailes, ela é uma questão relacionada diretamente também com o direito à cidade. Se as pessoas não têm o espaço adequado para fazer festa, para poder fazer o evento e tal, elas vão fazer, tá ligado? Elas vão fazer. E aí o que acontece é que existe uma criminalização de eventos e espaços assim, porque isso faz parte de um projeto de genocídio da juventude preta, periférica e trabalhadora. É um projeto de perseguição, é um projeto para poder tirar qualquer elemento de diversão ou de lazer, né? E a gente percebe como esse discurso do não lazer está presente na realidade quando a gente vê que várias dinâmicas do discurso econômico falam contra o lazer, tá ligado? Então qual que é o destino? Qual que era o destino de um jovem como o Denis Guilherme? Cuidar da família, sendo uma criança, trabalhar desde cedo para poder ajudar a mãe em casa e quando arrumasse um tempo se divertir. O projeto de sociedade capitalista condena os jovens a isso. Condena os jovens pretos e trabalhadores a isso. Ao trabalho, à violência e à interrupção da vida. A morte, ao assassinato. Não é à toa que boa parte das pessoas que são vítimas da polícia militar são jovens, pretos, abaixo de 20 anos. O moleque tinha 16, tio. 16 anos. A experiência também inclui a convivência, sempre tensa com a polícia. Convivência que só fez aumentar desde que os bailes funk se tornaram uma realidade pulsante na cidade. E o policiamento ostensivo foi tomando dimensão de política pública, com as chamadas Operações Pancadão. Inacreditável, né, bicho? Inacreditável, pô. E é uma situação que só vai se tensionando, porque tem muitos moradores que se incomodam, né, de fazer muito barulho, de ficar a noite inteira ali e tal. Mas por quê? Porque não existe espaço. Não existe espaço adequado para isso. Na madrugada de 1º de dezembro de 2019, uma operação Pancadão ocorria no entorno de Paraisópolis. Às 3h41 da manhã, um comboio formado por 6 motocicletas Rocan, que patrulhava a área, comunicou à rede rádio da polícia uma ocorrência envolvendo 2 homens armados em uma moto. Bom, é preto. Tem ameaçaram preto, eu vou pra cima da equipe aí. Na versão policial, houve o início de perseguição, mas a moto desapareceu em meio à multidão do baile. Com a chegada dos reforços, os frequentadores teriam atacado a... Olha isso aqui. Vamos voltar aqui. Essa é a versão da polícia. Era formado por viaturas e motocicletas que não tiveram condição de revidar no momento, que conseguiram se abrigar e logo em seguida ir no encalço dos meliantes. Porém, eles adentraram em um pancadão, que é baile funk clandestino que ocorria na via pública. E mesmo se misturando entre os frequentadores do pancadão, o indivíduo continuava efetuando disparo de arma de fogo a esmo. De perseguição. Mas não, o maluco é isso, o maluco é o John Wick, né? O cara atirava da moto e não acertou ninguém. Não acertou ninguém. Caralho, o maluco é o John Wick, o cara dá o efeito na bala, né? Mas a moto desapareceu em meio à multidão do baile. Com a chegada dos reforços... Olha isso aqui, número de pessoas descontroladas. Sendo necessário uso moderado da força. Moderado, né? Moderado matou 9. Com um emprego de cacetete e munição química pelos policiais da Força Tática, do Comando 0102, para dispersar a multidão. Os frequentadores teriam atacado a polícia, que então respondeu com bombas de gás, balas de borracha e cacetetes. Após a dispersão, os agentes teriam encontrado 9 jovens inconscientes em uma viela, encontrou, achou. alegando que eles haviam sido pisoteados por outros frequentadores e que a ambulância demorava. Eles pediram autorização para fazer o socorro nas viaturas. Isso aí é proibido, viu? No livro do Caco Barcelos, Rota 66, mostra como a polícia, durante a ditadura militar, conseguiu criar o hábito de chegar nas áreas em que acontecia um crime ou acontecia um assassinato, e sempre aquela velha história, né? Troca de tiro, né? Troca de tiro em que as pessoas que alegadamente trocaram tiros com a polícia têm marcas de bala nas costas. Então a pessoa sai correndo e atira assim, ó, né? Assim, ó, desse jeito. Tira aqui, ó, igual o John Wick, tá ligado? Igualzinho.
É sempre essa mesma história. E aí quando a pessoa ela é baleada, né? Ela tá no chão, ela tá ali, ou ferida ou tá morta, o policial não pode tirar a pessoa dali. Tem que esperar chegar socorro. O que a polícia faz é pegar os corpos, jogar no porta-mala, e aí, né, da viatura até o hospital, muita coisa acontece, tá ligado? Tem vários relatos. Esse é um livro, gente, que vale muito a pena ler. Rota 66, do Caco Barcelos. Ele teve que fugir do Brasil depois de escrever esse livro. Todos os 9 chegaram mortos ao hospital. Oh, que coisa, né? A história que a polícia conta não Olha isso é aqui. exatamente a história de um acidente. Olha o cara mas uma batendo nas história pessoas, de velho. resistência à ação policial. E o próximo, Fofão? Para entender se houve resistência, analisamos as evidências nos perguntando sobre a motocicleta. Nenhum dos 6 policiais que a colocaram na cena pôde informar a placa, tendo como referência apenas uma marca e modelo popular. Foram várias as motocicletas gravadas por câmeras de segurança ao longo da noite, mas nenhuma delas registrou indivíduos armados ou atirando. Além disso, identificamos... E é aquela coisa, né? O policial faz o que ele quiser no boletim de ocorrência. O que ele quiser, foda-se. Por quê? Porque a polícia ela não é feita para proteger o povo. A polícia ela é feita para oprimir trabalhador. E aí o objetivo do Estado nessa política de segurança é colocar trabalhador contra trabalhador. Porque essa violência que é gerada pelas forças do Estado só aumenta o grau de violência que acontece. Ou o enfrentamento à chamada guerra às drogas acabou com as drogas. O que aconteceu? A gente tem uma amplificação da violência e uma ampliação dos crimes cometidos pelo Estado por essas pessoas. Uma divergência entre o local da troca de tiros comunicado pelos policiais à rede rádio no momento dos fatos e o local informado por eles durante o registro do boletim de ocorrência. De todo modo, 2 minutos após a comunicação da ocorrência, às 3h43, os policiais da Rocan informam que a motocicleta fugiu em sentido oposto ao baile e que eles não puderam acompanhá-la. Fofão, adentrou a arma de dispensa ali, tá sentindo o meu aqui, ó. Tô te acompanhando, vai jogando QTH. Bom, é início de acompanhamento, perdemos pela meu Jorge, ó. Passados mais 2 minutos, o comboio policial é filmado saindo da região do baile. Olha a confusão já, velho. Essas evidências mostram que a ocorrência não teve sequência, já que a moto consegue fugir sem ser perseguida pela Rocan, nem interceptada pelas 10 viaturas que se dirigiam ao local em reforço. As evidências mostram ainda que a ocorrência não teve consequência, já que os policiais que teriam sido postos em risco inicialmente deixaram o local em segurança e não há registro de pessoas alvejadas. Existe, né, nesse processo de você ter uma polícia dessa forma, o modelo dela foi criado para isso. Inclusive, vou deixar aqui a recomendação, tem uma outra live que eu fiz essa outra live aqui que eu fiz com o Caio Gomes e com o Marco Gomes, sobre abolicionismo penal. Vale muito a pena, viu? Muito a pena. Vale muito a pena ver essa daqui. Apesar disso, às 3h49, a mesma câmera de segurança que registrou a saída da Rocan mostra a chegada pela mesma via e apenas 4 minutos depois de uma viatura da Força Tática em altíssima velocidade. O que se vê em seguida é a fuga imediata de frequentadores e veículos, assim como os clarões das armas de dispersão acionadas pelos policiais. Em 43 segundos, a rua está vazia. Meu Deus. Nos minutos seguintes, podemos observar a chegada de uma segunda viatura da Força Tática, seguida pelo comando da Operação Pancadão, as 6 Rocans, que retornam à cena, além de mais 3 viaturas de patrulha.
Aí eu pergunto, né? Em um lugar que as pessoas alegadamente dizem, né? Que tem droga, que tem sexo, que tem música indecente, qualquer merda assim, tá ligado? Vai falar que essas mesmas coisas não existem em festas universitárias? Claro que tem, né? Acho que não rola esse tipo de coisa numa festa da USP. Não rola esse tipo de coisa numa festa do Mackenzie. Numa festa da PUC. Que não rola essas paradas? Tem muito. A diferença é que elas não acontecem na periferia. A diferença é que elas não são frequentadas por pessoas que são dos estratos mais baixos da classe trabalhadora. É pra caralho. Mas você vê alguém da polícia chegando desse jeito em algum lugar? Você vê chegando dessa forma? Apesar do grande número Em condomínio, o policial toma esculacho, exatamente, pra poder não falar mal não falar com o cara de Alphaville. Lembra dessa fita? Filha da puta de um polícia de merda querendo invadir minha casa e me levar preso. Por favor, vem pra cá agora. Porque um filho da puta de um merda, você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse gordo filho da puta, tá achando que ele é o quê? Que não entra com a mesma violência, né? de policiais e das imagens mostrarem um terreno controlado, a ação armada da polícia continuou. Durante 21 minutos, a comunicação com a central de operações foi interrompida. Ué, por que será, né? Período em que testemunhas e câmeras de segurança puderam gravar imagens de violências simultâneas em diferentes pontos da rua. Meu Deus do céu, bicho. Meu Deus do céu, que bagulho desesperador. Essas mesmas evidências não registraram nenhum São os policiais gritando vai morrer. São os policiais gritando vai morrer. ato de resistência por parte dos frequentadores. As imagens e evidências convergem para nos mostrar que este não é um caso de resistência à ação policial, mas, ao contrário, uma ofensiva policial desproporcional em força e duração. Ela foi protagonizada por 31 agentes Puta que não pariu, tinham velho. suas integridades físicas postas em risco e colaboraram entre si para criar um cerco de violência em torno a um público não reativo. Realizada em espaço exíguo e densamente ocupado, a ação criou o ambiente de terror e risco à vida, que provocou a morte de 9 jovens. Caralho, bicho, você tá maluco, velho. Mano, o que a gente vive é um terrorismo de Estado simplesmente absurdo. Absurdo, simplesmente absurdo. Porque esse tipo de coisa não chega pra gente, né? Então, mais uma vez aqui reforçar o convite para vocês. É muito importante que a gente vá e marque presença. Justiça de São Paulo marca para julho de 2023 a primeira audiência sobre a ação da PM que deixou 9 jovens mortos em Paraisópolis. Na Justiça Comum, 13 policiais militares são réus no processo que apura a responsabilidade pelas mortes. Por isso, novamente, chamar vocês aqui para o ato que vai ter no dia 25 de julho, a partir das 9 da manhã, a concentração na frente do Fórum Criminal da Barra Funda. Lá vai ter esse processo. É muito importante que a gente vá, porque a gente faz parte, se a gente se considera comunista, é importante que a gente lembre que a nossa luta não é uma luta só pelos ganhos imediatos e pelos ganhos materiais, mas é uma luta também que disputa a memória. Nós, enquanto comunistas, disputamos a memória daqueles que caíram vítimas do sistema capitalista e do sistema de opressão que historicamente destrói os oprimidos. Lutar para a gente poder questionar essa ordem, questionar essa dinâmica e a gente garantir que essas pessoas não sejam esquecidas, como as centenas de milhares de pessoas que são assassinadas pelas forças do Estado são esquecidas. A gente não pode perder isso de vista. A nossa luta enquanto comunista não é uma luta só pelas coisas materiais, mas é uma luta que também se estende numa luta pela memória, tá? Numa luta pela memória.
E caso você veja esse corte depois e não tenha podido colar no ato, vamos ficar atento a essas movimentações e atento a esses processos de luta, porque eles são muito importantes para a gente lutar pela memória e pela justiça da classe, né? Eu acho que essa é uma das missões fundamentais de qualquer comunista que se diga comunista.